aqui com vocês. Hoje vamos estudar ângulos, os tipos de ângulos, lados, vértice, beleza? Vem comigo. Essa aula, a pedido do nosso grande aluno Heitor, certo? Ângulos, vamos começar aqui. Nós temos aqui uma semirreta e outra semirreta, e aqui o ponto de origem, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos saber sobre os ângulos é que aqui nós vamos ter os lados. Lados deste ângulo. Os lados são AOM. E vai com uma setinha em cima para indicar que é o lado. Lado AOM. Ou também pode ser o lado MOA. Também é a mesma coisa. E aí nós temos o vértice. O vértice. Qual que é o vértice? É o ponto de origem aqui, é o O. Certo? Lados AOM ou MOA. O vértice é o O. Certo? E o ângulo, a representação nossa, que é o ângulo, nós temos AOM e nós temos o ângulo MOA. Só que, para nós indicarmos que estamos falando de ângulo, nós vamos colocar assim, ó, a representação AOM, porém com um chapeuzinho. Estamos indicando que estamos falando deste ângulo, AOM, este ângulo aqui, ó. Este ângulo é o ângulo AOM, vai com um chapeuzinho. Ou MOA. Chapeuzinho sempre aqui na origem, certo? Aí nós estamos falando que é o ângulo MOA ou o ângulo AOM. E aí, este ângulo aqui, se você observar, o professor pontilhar aqui, ó, reto, certo? Reto aqui, ó. Tá vendo que aqui, quando o professor faz isso aqui, fica igual este ângulo aqui, ó, um ângulo reto. Vamos chegar aqui já, certo? Então aqui, ó, observa que este ângulo aqui, essa semirreta e essa semirreta, é menor. Ou seja, ela é menor que 90 graus. Menor que 90 graus. O ângulo está mais fechado do que o ângulo reto. Menor que 90 graus, nós temos um ângulo, aqui neste primeiro exemplo, nós temos o ângulo que nós vamos denominá-lo de ângulo agudo. Este aqui é o ângulo agudo, menor que 90, certo? Então o ângulo agudo ele é menor que 90. O próximo exemplo, que aqui é outro ângulo, observa que nós temos os lados. Quais são os lados do nosso ângulo? Desta semirreta e desta semirreta. Os lados são EOF, com uma setinha em cima, para nós identificarmos que estamos falando dos lados, dos ângulos, certo? E também pode ser FOE, ou FOE. E aí nós temos o vértice. O vértice é o O. O vértice é o O. E a nossa representação que nós temos, estamos falando deste ângulo aqui, ó. Quero falar deste ângulo. Este ângulo é o ângulo EO com chapeuzinho F. Ou FOE. Então nós temos o ângulo EOF. Qual o nome deste ângulo EOF? Observe que se eu traçar uma reta aqui, reta da origem, certo? Fazer os pontilhados aqui. Tá vendo? Se eu traçar uma reta aqui, ele é maior que 90. Tá vendo este ângulo aqui, ó? Essa semirreta é maior que 90. Mais aberta. Quanto que mede esse ângulo? Medição de ângulos através do transferidor de grau. O professor vai gravar uma aula sobre como medir ângulo, certo? Para nós. Então aqui nós temos um ângulo maior que 90, um ângulo maior que 90. Então nós temos aqui um ângulo que vai ser chamado de ângulo
obtuso. Obtuso. Um ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus. Agudo menor que 90, obtuso maior que 90, certo? E o próximo ângulo, que é este aqui, COD, nós temos os lados. Qual que é os lados? Os lados são COD, vou mais para cá, lados. COD, com uma setinha para falar, indicar que estamos falando do lado, dos lados, ou DOC. E aí nós temos também o vértice. O vértice, que é o O. Professor, sempre o vértice vai ser O? Não. Aqui nesses exemplos, o professor colocou o O em todos os vértices, certo? Não quer dizer que vai ser sempre o O. Aqui podia ser o quê? Aqui podia ser P. Também não tinha problema se fosse P. O vértice seria P. Então nós temos os lados C, que agora mudou, é CPD ou DPC, certo? E nós temos a nossa representação, que é deste ângulo, ângulo reto, tá vendo? O ângulo reto é o ângulo mais simples de ser identificado, é o ângulo que ele tem um quadradinho com um pontinho. Por que que ele é um ângulo reto? Tá vendo que ele é reto e reto, duas semirretas, retas, formam um ângulo de 90 graus. Então a representação deste ângulo é CPD, com um chapeuzinho, ou DPC, com um chapeuzinho, para identificar que estamos falando do ângulo. Observe aqui, ó, no quadro do professor Lucas, que temos um ângulo de 90 aqui, ó, neste quadro, tá vendo? Uma semirreta aqui, uma semirreta aqui. Aqui formou um ângulo de 90 graus neste quadro, certo? Então aqui nós temos um ângulo que, quando ele tem as duas semirretas, identificado por esse quadradinho, ele é um ângulo reto. Então nós temos aqui o ângulo reto. E o próximo exemplo, temos aqui o ângulo que é uma semirreta, porém reta. Então nós vamos descobrir este ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui, que nós vamos chamar também os lados. Qual que são os lados? BOH. BOH. Com uma setinha. Ou HOB. E o vértice? O vértice, novamente, é o O. O vértice é o O. Aqui, ó, o vértice. E a nossa representação? Representação BOH, o ângulo BO, com chapéuzinho, porque estamos falando de ângulo, BOH, ou HOB. Este ângulo é chamado de ângulo raso. Ângulo raso. Ou seja, um ângulo raso, ele é a metade de uma volta completa. Um ângulo de 360. O ângulo raso, observa, que o ângulo raso ele é a metade, ele é meia volta, certo? É a metade de 360. A volta completa é um ângulo de 360 graus. Então aqui é o ângulo raso. E aí nós temos aqui no último exemplo o ângulo que vai ser formado aqui externo, o ângulo externo, professor, é o ângulo externo. Então nós temos aqui o ângulo externo, ó, que é o ponto O, temos este ângulo externo. Então os lados são lados FOA, com a setinha para indicar que estamos falando dos lados, ou AOF, certo? Temos o vértice, que também é o O. E aí nós temos este ângulo aqui, ó, nossa representação. Representação deste ângulo nosso é FOA. FOA. Ó, o chapeuzinho está indicando que este ângulo é FOA. Este ângulo FOA, se vocês observarem, ele é um ângulo que vai ser chamado de ângulo côncavo. Ângulo côncavo. Côncavo. Toda vez que o ângulo vir, ele está externo. Quer dizer que ele é maior que 180, mas é menor que 360, certo? Mas ele é maior que 180. Então temos um ângulo côncavo. Ângulo agudo,
menor que 90. Um ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus. Sempre vamos pegar a referência de 90 graus, certo? Deste ângulo. Então, o ângulo maior que 90 é o ângulo obtuso. O ângulo reto, que é o ângulo de 90. Temos o ângulo raso, que é a metade de 360, é meia volta, é um ângulo de 180. E temos o ângulo côncavo, que é um ângulo maior que 180 e é menor que 360. Ou seja, este ângulo ele é maior que 180 e ele é menor que 360, certo? Agora nós vamos resolver alguns exercícios sobre ângulos, beleza? E vamos para o nosso exercício, continuando nossa aula de ângulos, certo? Aqui temos um exercício que está falando para a gente determinar o vértice, o lado e a nomenclatura, certo? Então, o primeiro aqui, vamos por letra A. Primeiro, nós temos que saber a nomenclatura deste ângulo aqui, certo? Este ângulo aqui. Saber a nomenclatura deste ângulo. Primeiro, vamos para o vértice. O vértice é o ponto de origem, ponto E. O vértice é o E. E o lado? Lados. Lados nós temos ler, vamos ler. L-E-R, com uma setinha para indicar que é lado. Estamos falando do lado. Ler. Você está lendo, Heitor? Vamos ler. Ler, L-E-R, ou poderia ser R-E-L. Então aqui é os lados. E aí a nomenclatura. Então nós vamos falar que a nomenclatura, nós temos o ângulo, ler, agora com o chapeuzinho, porque estamos falando do ângulo, certo? Que é o ângulo, L-E-R, ler. Qual a nomenclatura deste ângulo? O ângulo, ele é maior que 90, ó, que é o ângulo de 90. Ele está mais aberto que 90. Se ele está mais aberto que 90, ele é um ângulo obtuso. Obtuso, certo? A próxima, que vamos chamar de letra B, aqui nós temos o vértice, vértice. O vértice é o A. Olha aqui, ó, o pontinho A. O vértice é o A. E aí nós temos também os lados, lados. Observe que temos dois ângulos aqui, ó. Um ângulo menor e aqui outro ângulo maior. Então, ou seja, aqui essa semirreta C, ela é a bissetriz do ângulo. Ela dividiu esse ângulo aqui ao meio, certo? Ela dividiu o ângulo ao meio. Se ela dividiu o ângulo ao meio, vamos pegar primeiro esse lado BAD. BAD. Com a setinha em cima. Então temos os lados BAD desse ângulo de fora. Então vamos falar primeiro deste ângulo de fora, BAD, esse ângulo de fora, que o professor fala maior que 90, certo? 90 seria aqui, né? Ó. Então este aqui de fora, que está mais aberto, é o ângulo BAD. Ele é um ângulo maior que 90, também maior que 90. Então BAD é um ângulo obtuso, certo? Obtuso. Agora nós temos que pegar o lado CAD. CAD. Este aqui que o professor falou que é BAD é obtuso, é o ângulo BAD com o chapeuzinho. BAD com a setinha é o lado. BAD é o lado, BAD com o chapeuzinho é o ângulo. Então esse ângulo BAD, esse de fora aqui, o maior BAD, ele é um ângulo obtuso. Agora o lado aqui, ó, CAD e o ângulo CAD, vamos falar de ângulo agora aqui, ó, o chapeuzinho CAD, ele é, ó, 90 tá aqui, ele é menor que 90. Então ele é um ângulo agudo, certo? Agudo, menor que 90. Então aqui é um ângulo agudo e um ângulo obtuso, neste mesmo desenho, certo? A número 2 está falando para classificar em nulo, agudo, reto, obtuso, raso, côncavo ou de uma volta. Uma volta toda é 360, né, Heitor? Uma volta toda é 360. Então o ângulo de 75, ele é um ângulo que maior que... Vamos colocar a referência aqui de 90, certo? Colocar a referência de 90 aqui. Então este ângulo de 75, ele é menor que 90, certo? Ele é menor que 90. Então menor que 90, qual é a nomenclatura deste ângulo menor que 90?
Ó, maior é obtuso, menor é agudo. Então aqui é um ângulo agudo, um ângulo de 75. Um ângulo de 160, colocando aqui novamente o ângulo de 90, nós temos aqui, ó, 160, ele é maior, certo? Então ele é um ângulo maior, ele é mais aberto que 90. Então maior que 90, este aqui é um ângulo obtuso. Obtuso, maior que 90. O ângulo zero é um ângulo nulo. Zero, zerou, é nulo, nulo, nulo. E o ângulo de 180, que nós vimos que é a meia volta. A meia volta, a metade de 360. É um ângulo raso. Certo? O ângulo raso. Então, vou colocar mais aqui em cima. Ângulo raso. Então, este é um ângulo raso. 180 é meia volta. O ângulo de 90, que é o conhecido ângulo de 90, é um ângulo reto. E temos o ângulo de 210. 210, professor? É, 210, então ele é um ângulo maior que 180, certo? Ele é um ângulo maior que 180. E ele é um ângulo menor que 360. Então ele é um ângulo côncavo. Côncavo. E aqui nós temos um ângulo de 100 graus. 100 graus. Se nós temos aqui um ângulo de 90, o ângulo de 100 graus ele é maior que 90, certo? Maior que 90 é um ângulo obtuso. Obtuso. Um ângulo maior que 90 é um ângulo obtuso. Então aqui nós resolvemos dois exercícios sobre ângulo, vértice, lado, nomenclatura dos ângulos. Não podendo esquecer que este exemplo aqui, esse exercício da letra B, aqui temos o quê? A bissetriz do ângulo. O ângulo foi dividido ao meio. Como assim, professor? Se eu tenho um ângulo aqui, ó, se ele é 180, ele foi dividido ao meio. Aqui tem uma medida e aqui tem uma medida. Que as duas somadas vão dar 180. O professor vai falar de ângulos complementares e ângulos suplementares, certo? Se você gostou dessa aula, deixe seu curtido, deixe seu comentário, se inscreva no canal do Prof. Lucas Matemática Fire. Não fique sem comentar este vídeo. Não fique sem deixar o seu comentário, sem tirar suas dúvidas com o nosso canal. Um grande abraço. Até a próxima. Grande abraço, meu aluno Heitor.